Assim diz o Senhor, desce à casa do rei de Judá, e fala ali esta palavra, e dize, ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te sentas sobre o trono de Davi, tu, teus servos, e teu povo, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor, fazei juízo e justiça, e livrai a vítima de roubo da mão do opressor, e não oprimais, nem façais violência contra o estrangeiro, o órfão, ou a viúva, nem derrameis sangue inocente neste lugar, porque se verdadeiramente cumprirdes esta palavra, os reis que se sentam em lugar de Davi sobre seu trono entrarão montados sobre carruagens e sobre cavalos pelas portas desta casa, eles, e seus servos, e seu povo. Porém, se não obedecerdes estas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará deserta. Porque assim diz o Senhor quanto à casa do rei de Judá, tu és para mim como Gileade, e o topo do Líbano, porém certamente te tornarei em deserto, e cidades desabitadas, pois prepararei contra ti destruidores, cada um com suas armas, e cortarão teus mais valiosos cedros, e os lançarão no fogo. E muitas nações passarão junto a esta cidade, e cada um dirá a seu companheiro, por que o Senhor fez isto com esta grande cidade? E responderão, porque deixaram o pacto do Senhor seu Deus, e adoraram a deuses estrangeiros, e os serviram. Não choreis pelo morto, nem dele vos lastimeis, mas chorai mesmo por aquele que vai embora, porque nunca mais voltará, nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor quanto a Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinava em lugar de Josias seu pai, que saiu deste lugar, nunca mais voltará. Em vez disso, morrerá no lugar aonde o levaram cativo, e nunca mais verá esta terra. Ai daquele que edifica sua casa com injustiça, e seus cômodos sem fazer o que é correto, que usa do serviço de seu próximo de graça, sem lhe dar o pagamento de seu trabalho, que diz, edificarei para mim uma casa ampla, com cômodos arejados, e lhe abre janelas, e a cobre de cedro, e a pinta de vermelho. Por acaso é acumulando cedro que serás rei? Por acaso teu pai não comeu e bebeu, e fez juízo e justiça, e então teve o bem? Ele julgou a causa do aflito e do necessitado, e então esteve bem. Por acaso conhecer a mim não é isto? Diz o Senhor, mas teus olhos e teu coração não são para outra coisa, a não ser para a tua ganância, para derramar sangue inocente, e para praticar opressão e violência. Portanto assim diz o Senhor quanto a Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, não lamentarão por ele, dizendo, ai meu irmão, ou ai minha irmã, nem lamentarão por ele, dizendo, ai Senhor, ai sua majestade, com sepultamento de asno será sepultado, arrastando e lançando-o longe, fora das portas de Jerusalém. Sobe ao Líbano, e clama, levanta tua voz em Bazã, e grita desde Abarim, porque todos teus amantes estão destruídos. Falei contigo em tuas prosperidades, mas disseste, não ouvirei. Este tem sido teu caminho desde tua juventude, que nunca deu ouvidos à minha voz. O vento apacentará todos os teus pastores, e teus amantes irão em cativeiro. Então certamente te envergonharás e te humilharás por causa de toda a tua maldade. Tu, que habitas no Líbano, que fazes teu ninho nos cedros, como gemerás quando te vierem as dores, os sofrimentos como de mulher em parto. Vivo eu, diz o Senhor, que se Conias, filho de Joaquim rei de Judá, fosse um anel em minha mão direita, até dali eu te arrancaria, e eu te entregarei na mão dos que buscam a tua vida, e na mão daqueles a quem tu temes, na mão de Nabucodonosor rei da Babilônia, e nas mãos dos caldeus, e lançarei a ti e a tua mãe, que te fez nascer, em uma terra estrangeira, em que não nascestes, e lá morrereis. Mas a terra a qual suas almas anseiam voltar, para lá nunca voltarão. É este homem Conias um pote quebrado, ou um vaso de quem ninguém se agrada? Porque ele e sua geração foram arremessados fora, e lançados a uma terra que não conhecem. Terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, escrevei este homem como sem filhos, homem a quem nada prosperará nos dias de sua vida, pois nenhum homem de sua semente prosperará em se sentar sobre o trono de Davi, e em reinar em Judá. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas de meu rebanho, diz o Senhor. Portanto assim diz o Senhor Deus de Israel quanto aos pastores que apacentam meu povo, vós dispersastes minhas ovelhas, e as afugentastes, e não cuidastes delas. Eis que eu cuidarei contra vós pela maldade de vossas ações, diz o Senhor, e eu mesmo recolherei o restante de minhas ovelhas de todas as terras para onde as afugentei, e as farei voltar a seus apriscos, e crescerão, e se multiplicarão, e porei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, nem haverá falta de uma sequer, diz o Senhor. Eis que vem os dias, diz o Senhor, que levantarei por Davi um justo renovo, e sendo rei, reinará, o qual prosperará, e fará juízo e justiça na terra. Em seus dias Judá será salvo, e Israel habitará em segurança, e este será seu nome com que o chamarão, o Senhor é nossa justiça. Portanto eis que vem dias, diz o Senhor, que não mais dirão, vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas sim, vive o Senhor, que fez subir e trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte, e de todas as terras para onde eu os afugentei, e habitarão em sua terra. Quanto aos profetas, meu coração está quebrantado em meu interior, todos os meus ossos tremem, estou como um homem bêbado.
bêbado, como um homem dominado pelo vinho, por causa do Senhor, e por causa de suas santas palavras. Pois a terra está cheia de adúlteros, e por causa da maldição a terra lamenta, as cabanas do deserto se secaram, pois o percurso deles tem sido mau, e a força deles não é correta. Pois tanto o profeta como o sacerdote são corruptos, até em minha casa achei sua maldade, diz o Senhor. Portanto o caminho deles lhe será como lugares escorregadios na escuridão, serão empurrados, e nele cairão, porque eu trarei mal sobre eles no ano de sua punição, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria vi coisas desagradáveis, profetizavam por Baal, e faziam errar a meu povo Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisas horríveis, cometem adultérios, e andam com falsidade, e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que ninguém se converta de sua maldade. Para mim, todos eles são como Sodoma, e seus moradores como Gomorra. Por isso assim diz o Senhor dos Exércitos sobre os profetas: eis que eu lhes darei de comer absinto, e lhes farei beber águas de veneno, porque dos profetas de Jerusalém tem saído a corrupção por sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que profetizam para vós, eles vos iludem, falam visão de seus próprios corações, e não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor diz, tereis paz, e a qualquer um que segue a teimosia de seu próprio coração, dizem, não virá mal algum sobre vós. Pois quem esteve no conselho do Senhor, e viu e ouviu sua palavra? Quem prestou atenção à sua palavra, e a ouviu? Eis que a tempestade da ira do Senhor já saiu, e a tempestade é violenta, que atingirá violentamente sobre a cabeça dos maus. Não se afastará a ira do Senhor, enquanto não tiver executado e cumprido os pensamentos de seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Paulo, e Silvano, e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Haja entre vós graça e paz de nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nós sempre devemos dar graças a Deus por vós, irmãos, como é o correto, porque vossa fé cresce muito, e o amor de cada um de todos vós pelos outros é cada vez maior, de maneira que nós mesmos nos orgulhamos de vós nas igrejas de Deus, por causa de vossa paciência e fé, em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, que é prova clara do justo julgamento de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual também sofreis, pois é justo diante de Deus pagar com aflição. Aos que vos afligem, e a vós que sois afligidos, alívio conosco, quando o Senhor Jesus aparecer do céu com os anjos de seu poder, com labareda de fogo, vingando os que não conhecem a Deus, e os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais serão punidos com o castigo da eterna perdição, longe da face do Senhor, e da glória de sua força, quando ele vier para ser glorificado em seus santos, e naquele dia se fazer admirável em todos os que creem, porque nosso testemunho entre vós foi crido. Por isso que também sempre rogamos por vós, que nosso Deus vos faça dignos do chamamento, e cumpra todo o bom desejo e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus, e do Senhor Jesus Cristo. A palavra dita em tempo apropriado é como maçãs de ouro em bandejas de prata. O sábio que repreende junto a um ouvido disposto a escutar é como pendentes de ouro e ornamentos de ouro refinado. Como o frio de neve no tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel para aqueles que o enviam, porque ele refresca a alma de seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se orgulha de falsos presentes.